Bom, eu vou falar um pouco sobre o combate global da mudança climática, e as mudanças climáticas são um dos desafios mais urgentes e complexos enfrentados pelo mundo atualmente. E o combate a essas mudanças exige ações coordenadas em níveis local, nacional e internacional, envolvendo políticas públicas robustas e acordos internacionais eficazes. E eu vou falar um pouco sobre algumas formas pelas quais o mundo pode desempenhar um papel crucial no combate às mudanças climáticas. O primeiro é as políticas públicas ambiciosas, que os governos podem implementar políticas públicas que incentivem a redução de emissões de gases de efeito estufa e promovam a transição para energias limpas e renováveis. Isso pode incluir a implementação dos impostos sobre carbono, o estabelecimento de metas de redução de emissões e a implementação de regulamentos ambientais mais rigorosos. Agora eu vou falar do segundo, que é incentivos à inovação tecnológica, que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas e sustentáveis, que é fundamental para enfrentar as mudanças climáticas. E os governos podem oferecer incentivos financeiros, subsídios para empresas e instituições de pesquisa que trabalham no desenvolvimento de soluções inovadoras como energia solar, a energia eólica e o armazenamento de energia e veículos elétricos. E por último, eu vou falar a cooperação internacional, que os países eles devem trabalhar juntos em acordo e em tratados internacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global a níveis seguros. E o Acordo de Paris, por exemplo, estabelece metas globais para limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. Oi, o tema que eu vou falar é sobre desafios do processo de alfabetização em questão no Brasil. Bom, o processo de alfabetização enfrenta diversos desafios que impactam diretamente na qualidade do ensino e da educação. Eu separei 4 desses desafios. O primeiro é a desigualdade socioeconômica. As desigualdades socioeconômicas têm um grande impacto no acesso à educação de qualidade, incluindo a alfabetização. Crianças e famílias com menor poder aquisitivo, com uma renda muito baixa, às vezes enfrentam dificuldades devido à falta de recursos, devido à falta de acesso à educação, limitando os materiais educativos para elas e tudo mais. O segundo problema é a qualificação dos professores. Bom, a formação e a capacitação dos professores são fundamentais para um sucesso na educação e na alfabetização das crianças, tá? No entanto, muitos dos educadores, eles não têm uma preparação adequada para o ensino, para lidar com essas complexidades do ensino da leitura e da escrita, que são momentos muito importantes na vida de crianças. O terceiro problema é as metodologias de ensino, que eles às vezes usam metodologias que não se encaixam em todos os alunos e eles podem investir mais em abordagens práticas e pedagógicas modernas e eficazes que ajudem a incluir todos os alunos na aprendizagem ali no meio que eles estão inseridos. O quarto que eu separei foi a infraestrutura escolar, que muitas escolas no Brasil não têm uma estrutura muito boa e enfrentam esse problema de infraestrutura, como aulas super, hiper, mega lotadas, então tem 40 alunos para um professor e muitas das vezes o professor não consegue dar atenção adequada para os próprios alunos. Às vezes tem aquele que fica meio de canto e aí ele acaba não conseguindo entrar no ritmo da turma. E isso dificulta o processo dos alunos na alfabetização. E o último, que são 5 problemas que eu peguei, é a alfabetização na idade certa. Às vezes ela acaba sendo muito tardia e isso atrapalha o processo das crianças, garantir que elas sejam alfabetizadas na idade certa é fundamental para o desenvolvimento educacional no futuro, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e para o resto da vida. No entanto, muitas das vezes o sistema educacional brasileiro, ele não se encaixa, ele não consegue atingir esse objetivo de educar e de ter uma alfabetização na hora certa para as crianças. E isso acaba resultando em dificuldades de aprendizado e tudo mais.
Enfrentar esses desafios, como conclusão, enfrentar esses desafios requer um esforço conjunto de governos, das instituições educacionais, dos professores, dos pais e da comunidade que os alunos estão inseridos para poder implementar políticas eficazes, políticas que deem efeito e que ajudem realmente os alunos a conseguir se alfabetizar, ser alfabetizado da maneira correta e investir em recursos adequados, promover uma cultura de valorização da educação e alfabetização. São coisas que precisam estar encaixadas nesse começo de ensino para essas crianças, que é tão importante, que é a alfabetização. Ali você aprende a ler e a escrever e é algo que você vai usar para o resto da sua vida. É isso. Oi, eu sou a Ana e hoje eu vou falar para vocês sobre o que muitos consideram o grande mal do século, que é o sedentarismo. Você sabia que o sedentarismo é cometido por muitas pessoas, né, ao redor do mundo, e por mais que pareça que seja algo muito distante da nossa realidade, na verdade não é. O sedentarismo é classificado uma pessoa quando ela fica menos de 150 minutos na semana dela sem se exercitar. E esses menos de 150 minutos podem acumular no seu corpo uma falta de exercício físico, o que faz você acabar podendo desenvolver doenças. E, como eu disse, parece uma realidade muito distante, mas uma boa parte do mundo se classifica nessa categoria de menos de 150 minutos de exercícios por semana. O sedentarismo pode afetar severamente as pessoas que têm a facilidade de ganhar peso, porque a falta de exercício pode resultar numa ganha de peso muito rápida e muito extensa, o que pode fazer uma pessoa acabar caindo numa obesidade ou em doenças cardíacas ou até mesmo em alguns tipos de câncer, diabetes tipo 2. Pessoas que acham que o sedentarismo pode afetar apenas a sua saúde física, tá muito enganada, porque os exercícios físicos por semana, os mais de 150 minutos de exercício físico por semana, resultam em uma tendência de diminuir a chance de você desenvolver alguma doença mental, como depressão, ansiedade, dentre outros. O sedentarismo é muito mais do que a gente imagina, não é apenas aquelas pessoas que têm preguiça de fazer atividade física, as que pagam a academia e não vão, e sim pode acometer pessoas que têm problemas de doenças mentais e acabam não tendo vontade de nem levantar da própria cama para se exercitar, não tem vontade de ficar melhor com a sua saúde física e mental, ou acham que isso não pode ser possível, mas pelo contrário, é muito possível, é reversível. Então, se você não faz seus 150 minutos por semana, você não precisa simplesmente sair e correr na rua. Você pode, se você mora em prédio, você pode optar por escadas ao invés de elevadores. Você pode começar a fazer pequenas caminhadas durante a sua semana, até a sua resistência aumentando e você poder aumentar um pouco mais. Você pode começar uma academia ou começar algum esporte, uma aula de dança, de karatê, jiu-jitsu, de artes marciais, qualquer coisa que pelo menos você comece a se exercitar melhor e para aumentar a sua qualidade de vida, não apenas pensar no seu corpo físico, e sim na sua estética, e sim pensar na sua saúde mental, na sua saúde física e na melhoria do seu futuro e da sua família no futuro. É isso. Oi, professora, meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar sobre a importância do censo demográfico no Brasil. O censo demográfico no Brasil ele é muito importante porque ele faz o país entender a dinâmica do local, do país, da região, ele faz entender essa dinâmica. Ele também é crucial no desenvolvimento de políticas públicas, no caso, novas leis, políticas didáticas, essas coisas assim, ele é muito importante. Em questão, mais indo para a parte do desenvolvimento, em questão de planejamento e alocação, no caso, o censo demográfico, ele fornece esses dados em questão de distribuição da população brasileira, se tem mais gente em São Paulo, se tem mais gente no Rio de Janeiro, distribuição geográfica no caso, também faixa etária, etnia, didática também, os níveis de didática, essas coisas o censo faz, no caso, mostra os dados pra gente. Formulação de políticas também, no caso, com base em alguns dados
eles formulam novas políticas públicas no Brasil, questões como saúde, educação, habitação, didática também, essas coisas assim. O censo demográfico ele também atua bastante. Outro ponto também é na identificação de desigualdade, como eles veem se em tal região tem mais gente pobre, tem mais gente com mais dinheiro. A questão de desigualdade também, questão de cada bairro também. O censo demográfico ajuda bastante. Ele entra bastante também nessa parte do PIB, se o PIB do país cresceu, diminuiu. Eles entram bastante nessa parte também. Projeções populacionais também, eles fornecem meio que dados de tendências futuras, do que eles podem usar para melhorar o país em oportunidades futuras, como um exemplo, carros elétricos. Eles fornecem esses dados se daqui a um tempo vai ser uma tendência no país que vai gerar lucro ou não, entende? Em conclusão, a importância do censo demográfico no Brasil é muito importante, pois ele formula possibilidades políticas, públicas, planejamento de desigualdade, planejamentos futuros e desenvolvimento social também. É basicamente isso.